Bendito seja o Pai das luzes, que é o Pai nosso, que estás nos céus e também na terra. Seja ele louvado pelo seu séquito celestial, mas também pelos seus servos e filhos que na terra o louvam, o exaltam, o glorificam. Eu sou o pastor Alessandro Oliveira e quero desejar um bem-vindo para todos que, pela primeira vez, se encontram aqui no canal ou é novo inscrito aqui no nosso canal. Que o Senhor seja louvado pela sua vida, que Deus continue derramando as suas mais copiosas bênçãos sobre ti, sobre a tua casa e sobre os seus negócios. Em junção com aqueles que assiduamente se encontram conosco, aqui, desfrutando da palavra, desfrutando de comunhão, desfrutando de vida divina, de vida de Cristo, e por ela vem prosperando, vem crescendo, vem... Mas observe, foi nele, sim, que nós fomos escolhidos. E aqui nós vemos a escolha de Deus gestacional. Uma escolha projecional. Sim, porque a projeção vem da gestação do verbo, que assim trouxe-nos a existência em Deus. Por isso que Paulo nos ensina, dizendo que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Você sabia disso? Deus não te escolheu quando 2 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, 40 anos atrás, você se entregou a Jesus. Não, Deus te escolheu nele, antes da fundação do mundo. O mundo nem existia e Deus já tinha te escolhido. Uau! Se você pode, escreva isso aqui embaixo. O mundo nem existia e Deus já tinha me escolhido. Isso é muito poderoso. Por quê? Porque aqui está a relevância da importância que você tem para Deus, comparando concernente às coisas físicas, as coisas até metafísicas, quando criadas ou pré-criadas. Você tem um valor que excede o Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias, os planetas, isso tratando do ponto de vista físico. Você tem mais valor do que o mundo, a Terra. Deve ser por isso que Jesus Cristo disse que uma alma vale muito mais do que o mundo todo. Uau! Será que você pode escrever aqui embaixo? O meu valor excede o mundo. Coloque aí. Principalmente você que é salvo em Cristo. Você que é perdoado pelo sangue de Cristo e banhado pelo mesmo. Escreva aqui embaixo: o meu valor excede o do mundo. Por isso você não pode ficar conservando e nutrindo depressão, síndrome do pânico, autocosimeração, o sentimento de, posso dizer, de inferioridade. Alguns chamam de complexo de inferioridade. Você não pode viver assim, se vitimizando. Não. Por quê? Porque você vale muito mais do que o mundo todo. E o mundo aqui no original é cosmo, criação. Quer seja ela física ou metafísica, tratando ela do ponto de vista das coisas. Oh, Espírito Santo. E aqui eu já quero liberar uma palavra que o Senhor acabou de me dar para a sua alma. Se você está vivendo essas esferas de síndrome do pânico, depressão, sim, complexo de inferioridade, vitimismo, oh, Espírito, sente-se altamente pesado pela culpa que o pecado ocasiona, é esmagadora.
Se você se enquadra em uma dessas esferas, receba essa palavra. Seja liberto em nome de Jesus. Ele já levou sobre si. Não obstante, ele se fez pecado por nós. Logo, você que crê, ou você que está aqui pela primeira vez e Deus está falando contigo, está acendendo uma fé na sua alma, receba essa palavra. Seja livre para a glória de Deus. Seja liberto para a glória de Deus. Seja solto em Cristo Jesus. A primeira escolha de Deus foi nele, e o nosso valor excede o mundo criacional. Quer seja ele físico ou metafísico, você vale muito mais. Se você que está entrando agora crê nessa palavra, escreva aqui embaixo: o meu valor, segundo a Bíblia, coloque assim, segundo a Bíblia, é muito maior do que a criação dos mundos. Sim, Hebreus capítulo 11 fala mundos. Tratando-se de dois, físico e metafísico, só existem dois mundos. No seu ponto de vista pleno, no seu ponto de vista extensivo. Deu para compreender? Agora observe, não obstante a escolha que o próprio Deus, o nosso Pai, fez nele mesmo, existem as reverberações, existem as dimensões, eu ia chamar de tridimensão. Sim, porque são facetas, características dimensionais, que outros chamam de reverberações, que eu também gosto muito de usar esse termo, pois a escolha que Deus fez nele, tratando-se de nós, segundo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 36, diz que foi nele e por ele. Olha que tremendo. Tá pegando a revelação? Então escreva aqui embaixo: Deus me escolheu nele e por ele. Essa é a segunda reverberação. Essa é uma das, melhor dizendo, reverberações. E eu posso chamar da segunda dimensão, pois, tendo nós sido escolhido por Deus nele, logo após fomos trazidos à existência, ou Deus nos colocou em evidência, melhor dizendo, pelo poder da sua palavra. O Salmo 33, versículo 6 e também o versículo 9 nos diz que pelo poder da sua palavra criou os exércitos. Logo falou e todas as coisas passaram a existir. Gênesis, capítulo de número 1 e capítulo também de número 2, nós vamos averiguar e observar Deus usando este termo, oh glória a Deus, criar, várias vezes. E o termo no original é conhecido de nós como Barã, ou outros chamam de Bará. Eu sei que a transliteração desse significado para o português é trazer à existência do que não existe pelo poder da palavra. Isso no seu campo objetivo, no seu campo intra-relacional, observe, Deus traz pelo poder da palavra a existência de nós. Isso sem precisar de matéria, sem ter precisão de uma substância física. Cristo Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês poderosamente e continuamente. Para aqueles que ainda não nos seguem no Instagram, aqui embaixo vai ter o link das minhas redes sociais, principalmente do Instagram, do WhatsApp. Se você deseja também nos seguir por lá para acompanhar os conselhos de Deus, as instruções, as orientações proféticas que o Senhor tem nos dado, e aqui temos postado, como lá também, fique à vontade, tá? E para você que ainda não é inscrito, tome exemplo desse novo inscrito. Ele se inscreveu porque é gratuito e o canal é relevante. Por isso, em consideração, louvor e gratidão ao Senhor, eu peço-te que desça aqui embaixo,
Sim, está escrito de vermelho inscrever-se. Clicando, você estará apoiando esse canal e lembrando que isso é uma forma de ser grato a Deus e a nós que estamos aqui trazendo conteúdo profético para a sua vida. Não esqueça do sininho e nem do joinha. Acionando estará a plataforma lhe dando todo o respaldo para a honra e para a glória do nosso Deus. Mediante a temática em que o Senhor propôs em meu coração. Claro, vocês sabem que eu trato aqui os assuntos de uma forma muito resumida. São porções de porções. A de hoje é acerca da eleição. O que é eleição? Tanto no vocábulo hebraico quanto no grego, eleição é aquele que Deus escolhe, ou o escolhido. Você sabia que você é um escolhido de Deus? Você sabia que a senhora, sim, minha irmã, também é uma escolhida de Deus? Você tem noção que aqueles que ainda não se entregaram à salvação também é escolhido do Senhor? Pastor, o senhor está falando dos rebeldes que eu tenho aqui em casa? O senhor está falando daquelas que teimam comigo e não querem se entregar a Jesus, resiste ao evangelho? Sim. Deus escolheu. Deus o chamou. E é Deus que vocacionou eles. Por enquanto, ainda são rebeldes, para que Deus manifeste a sua grande misericórdia. Todavia, eles já são escolhidos de Deus. E nisto você já deve descansar em Cristo Jesus, em adoração, louvor ao seu santo nome. Se eu fosse você, já preparava o culto de ação de graça. Porque este rebelde ou esta rebelde que a senhora ou o senhor tem na sua casa, é só uma questão de tempo para ele reconhecer esse grande Deus. Esse Deus que tem todo o poder nos céus e da terra. E nisto sim, você tem que estar preparado para cultuar, para dar cultos de ação de graça. Por isso, só você que crê na salvação da sua casa, escreva aqui embaixo: Deus escolheu a mim e a minha família. Por mais que eles ainda não sejam no campo físico, mas no campo espiritual, veja isso. Contemple isso. A Bíblia nos ensina em Efésios, capítulo de número 1. Sim, Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4 a seguir, que nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo. Observe, a escolha que Deus predimensionou para nós foi nele. Em primeiro lugar, a primeira escolha de Deus se deu interinamente, se deu subjacentemente, se deu no corpo, ou corporativamente falando. Você pode até ter uma análise muito efêmera, muito vaga, muito superficial, como retrospectiva. Porque há semelhanças. Todavia, nós vemos nas Escrituras termos diferenciados para cada ocasião. No capítulo 1, Deus usa muito o termo criar. No 2, Deus vai usar o termo yatsar, que é diferente de bara. Yatsar quer dizer modelo, modelar, ou moldar. Então, observe. Se Deus escolheu nós, nele, por ele trouxe a existência pelo poder da palavra. E é aqui que eu quero que você absorva essa revelação. Pois, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, a seguir nos diz que macho e fêmea os criou, segundo a sua imagem e a sua semelhança, os criou. Observe, no campo metafísico, Deus, depois que nos escolhe nele, ele reverbera, ele dimensiona essa escolha para o campo objetivo, extensivo, sim, do mesmo metafísico, trazendo a existência pelo poder da palavra. Ou seja, a alma que você tem e que você
é muito mais antiga do que você pensa. Pois, se o corpo é uma junção de cromossomos do pai e da mãe, 23 de cada, dando a somatória de 46, a alma e o espírito que habita em você, ela é pré-existente. Ela é o sopro de Deus no útero da tua mãe, quando assim está no ato da fecundação. Deus, na sua presciência e na sua sabedoria plena, te escolheu nele, para que por ele você entenda o mundo que você deve viver conectado. Oh, Espírito Santo, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. É aqui que você deva compreender que as coisas espirituais devem ser prioritárias nele, pois é daí que você surgiu na reverberação da eleição de Deus e em Deus. Deve ser por isso que Paulo diz em Colossenses capítulo 3 que nós, que já estamos mortos em Cristo e ressuscitado nele, procuremos buscar as coisas de cima e não de baixo, as coisas do alto e não da terra, pois estamos escondidos em Cristo e Cristo escondido em Deus. Na carta de Éfesos, Paulo usa muito essa expressão que estamos assentados em regiões espirituais, que nós estamos nele, como diz em 1 Coríntios capítulo 12, fazendo parte, cada um de nós, membro em cada respectiva posição, dando a formação do seu corpo, para que entendamos da onde viemos, melhor dizendo, a origem da nossa alma e do nosso espírito. Talvez você pode se perguntar, pastor, mas eu estou entendendo, não tem nada a ver com reencarnação, é encarnação. Sim, e a origem nossa é do céu. Então o Senhor está dizendo que nós pré-existia? Sim, almaticamente falando, pneumaticamente dizendo, sim. Deus trouxe você do céu para a terra já dentro de um bojo empírico e revelacional. É por isso que Deus fala para Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, conhecimento empírico e revelacional. Antes que saísse do ventre da sua mãe, ou da madre, melhor dizendo, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ou seja, enquanto Jeremias estava dizendo que era uma criança, e segundo alguns historiadores diz que ele tinha aproximadamente 24 anos quando ele disse isso, Deus estava dizendo para ele, você é muito mais antigo, mas Deus está contrapondo para que o profeta seja liberto, dizendo para ele, nós temos uma relação muito antiga, antes que você admitisse na eleição estar nesse corpo. Sim, porque nele nós fomos escolhidos. Agora, por ele houve consciência mútua, simultânea dessa eleição, para que nós cultivássemos e cultuávamos nele, nas regiões celestiais. Mas a segunda reverberação desta eleição se deu para ele. Pegou? Oh, Espírito Santo, estou sentindo muita glória de Deus. Antes de falar desse ponto, escreva aqui embaixo. Eu tenho uma história com Deus antes que fosse encarnado no ventre da minha mãe. Sim, coloque assim, ó. Eu já tenho experiências com Deus antes que nascesse, antes que fosse concebido pela minha mãe, antes que minha mãe me desse a luz. Eu já tinha uma história muito profunda e antiga com o Todo-Poderoso, com o Senhor Deus, o nosso Pai. Alguns de vocês podem se perguntar, pastor, como eu não sabia dessa revelação? É porque quando, na terceira reverberação do ponto da origem,
ou na segunda dimensão, como efeito daquilo que Deus idealizou nele, o Senhor, quando assoprou seu espírito e a sua alma no ventre da sua mãe, ele reconfigurou a sua memória. Sim, alguns judeus ortodoxos acreditam que Deus tocou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nesse vão. Deus tocou aqui e reconfigurou a nossa memória. Claro que essa revelação é uma revelação poderosa, muito específica, pois até Paulo comenta sobre ela no Novo Testamento. Se você observar, no capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo está falando de quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito será aniquilado. Observe, ele está falando do nosso corpo glorificado. Ele está falando do nosso corpo novo, transformado e glorificado em Cristo Jesus. Agora analise esse detalhe. Ele está falando que, em parte, o que conhecemos, profetizamos, será aniquilado. O que se chama isso? Ou como nós definimos essa revelação? Nós definimos essa revelação como reconfiguração, que parte da mesma doutrina da regeneração, transformação, que tem outros termos também, como no grego de metamorfo. Pegou? É o que Deus já está fazendo em nós de dentro para fora. Isso culminará, resultará no corpo transformado e glorificado. Meu Deus! Paulo fala disso. Oh, meu Deus, eu sinto a glória dele aqui. E você deva compreender a sua eleição e as reverberações dela. Deus te escolheu nele, por ele, isso no campo metafísico, mas como há dois mundos, para ele também. É aqui que se dá o mistério da encarnação. Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim, que Deus formou do pó da terra, observe, Deus formou, Deus não criou, termos diferentes. Do pó da terra, no criar Deus não usa matéria, agora no formar Deus já utiliza a matéria, pó da terra, e assopra nas suas narina o fôlego de vida. Ele faz nefesh, ou alma vivente. Observe, é aí que se dá uma das reverberações ou dimensões dessa eleição. Porque nele, para ele e por ele, vou repetir, colocando em ordem, nele, Efésios 1:4, por ele, Romanos 11:36, e para ele, o mesmo texto diz, são todas as coisas. Oh, Espírito Santo! E você deva compreender que você está neste mundo não é para viver seus caprichos ou vaidades. Você está nesse mundo para consumar a obra do Pai no Filho. Por isso que Jesus Cristo disse que sem mim nada podeis fazer. Voltando um pouco atrás, nos anais da história metafísica, em um tempo passado da eternidade, deixa eu refrescar sua memória. Talvez você não lembre. Mas, diante da pedra de esquina, que foi considerado como pedra de escândalo, pedra de tropeço, pedra que os edificadores rejeitaram, pedra angular, oh, glória a Deus! Aqui já tem outras mensagens para outra live. Nessa não, mas observe. Lá diante da pedra, no dia que o Senhor pôs ela para dar margem a uma nova aliança, dela vindo uma nova Jerusalém, desfazendo da velha. Observe, você estava lá. E o Senhor propôs, chamando a muitos, e nós aceitamos essa escolha. Qual, pastor? De glorificar a Deus no corpo, no mistério da encarnação de Cristo Jesus. Por isso, qualquer vitória que você tenha, por maior que seja, sem Jesus, é para a sua própria desgraça.
Desculpe eu usar esse termo, mas eu tenho que abrir os seus olhos. Porque hoje as pessoas são valorizadas pelo que tem. Mas nem todo mundo que tem quer dizer que tem. Deu para pegar? E Deus quer te aprovar no Filho. Deus quer te honrar no Filho, como foi combinado ou pré-combinado antes da fundação do mundo e na fundação do mundo. Pois nós fomos escolhidos nele, por ele e para ele. Por isso, só você que crê, escreva aqui embaixo. Eu não posso aceitar outra missão, senão de glorificação no corpo em Cristo Jesus. Qualquer outra missão que te dê grandes resultados, que Cristo não esteja centralizado, é reprovação para a tua vida. É casa na areia. Se assim é relevante a sua missão nele, você está no caminho certo para ele. Porque nele são todas as coisas. Essa é a mensagem que Deus me entregou. E fique nela e descansem todos na paz. E você que ainda não é inscrito e acabou de entrar e está me ouvindo aqui nesse vídeo, lembre-se, como forma de gratidão, inscreva-se aqui embaixo. É totalmente gratuito. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sim, e as suas semeaduras. Você que vem cooperado com esse ministério, que Deus seja louvado pela sua vida. E você que Deus vem falando, você sabe, desobediência não é para filhos de Deus. Que o Senhor derrame continuamente as suas grandiosas bênçãos em Cristo Jesus e fiquem todos na paz. E até a próxima.